Olá, queridos, que a paz de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Queridos, vamos falar aqui de um tema, de um texto, na verdade, da Bíblia, que ele é um pouco mal compreendido, assim como muitas passagens da Bíblia são mal compreendidas. Isso gera uma inquietação nos sinceros e gera uma oportunidade de criar uma heresia para os insinceros e os inimigos da fé cristã. Então nós vamos fazer um comentário sucinto, rápido, mas vai abençoar a sua vida por meio de um conhecimento que de repente você não tinha acesso, não é? Mas antes eu quero pedir a você que você se inscreva aqui no canal. Ao se inscrever, dê o like, que é aquele joinha, aquele gostei. Eu vejo que muitas pessoas assistem os vídeos e não dão like. Por exemplo, às vezes tem 100 visualizações e tem 5 likes. Puxa vida, faz isso, dê o like, porque aí o YouTube vai entender que o vídeo pode ser entregue para outras pessoas e com isso vai abençoar aqui esse que vos fala e abençoar também o canal, tá bom? Uma outra coisa, quando você se inscrever, tem lá um sininho, ative ele, que é o sininho das notificações, que toda vez que eu lançar um vídeo novo, tu vai ter acesso e vai saber que eu lancei um vídeo novo. E faça um comentário que vá abençoar as pessoas que estão inscritas no canal. As pessoas vão ser abençoadas pelo teu comentário. Se tu escrever uma besteira, você não está agregando valor nenhum e não está abençoando a vida de ninguém. Pelo contrário, está trazendo polêmica, coisas que não é do tipo nem do feitio desse que vos fala e nem tampouco deste canal. Esse canal se propõe a ser uma arena apologética. Pelo contrário, se propõe a ser um canal para esclarecimento singelo de dúvidas honestas que muitos irmãos e irmãs têm no seu coração. Bom, a passagem é Lucas 9, versículo 59, que diz: outra vez Jesus disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Queridos, quando nós lemos esta passagem da Bíblia, parece que é uma coisa desumana da parte do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Parece que Jesus está sendo um monstro, né? Porque a própria Bíblia diz, honra teu pai, honra tua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Está nos 10 mandamentos isso, não é verdade? Aí tem gente que quando lê isso aí, pensa que Jesus está quebrando até esse mandamento, de honrar pai e mãe, já que o rapaz ou o homem, ele pede para Jesus para que ele primeiro sepulte o seu pai, para que depois ele então siga Jesus. É um pedido até bonito, legítimo, não é? E Jesus disse, não, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, não é? Então a gente fica pensando, poxa, o que leva a isso? Então, o que vai nos ajudar nesse ponto aí? É a gente conhecer a cultura da época do Senhor Jesus, conhecer aquilo que se desenrolava no cenário de um sepultamento. A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção, Jesus estava, os evangelhos de Mateus, Marcos também, que registram esta situação, desse homem, falam também disso. Diz que Jesus estava andando no caminho, ou seja, aquele rapaz, ele se encontra com Jesus no caminho. Eu pergunto a você, o que ele fazia no caminho, se encontrando com Jesus, já que o pai dele estava morto? Então eu quero dizer em primeira mão, para você entender a passagem, que aquele homem que interpela Jesus para ele que primeiro vá sepultar o seu pai, ele não estava com o seu pai morto. O pai dele não tinha acabado de morrer e ele foi primeiro lá onde estava Jesus, pedir consentimento para Jesus deixar ele sepultar o seu pai, para depois ele então seguir Jesus, e Jesus dá essa dura resposta, entre aspas, Não se tratava disso. Na verdade, naquela instância da época onde Jesus se manifestou aqui na terra, o sepultamento era o seguinte: quando morria uma pessoa da família, o primogênito era quem tomava as medidas cabíveis para o sepultamento. E o sepultamento, havia um sepulcro, nesse sepulcro havia uma espécie de mesa de pedra, Nessa mesa de pedra
colocava-se ali uma espécie de faixa no cadáver, enfaixava-se o cadáver, botava aromas, aquela coisa toda, e deixava o morto dentro, em cima daquela pedra, deitado naquela pedra ali. Quando passava-se um determinado período, normalmente um ano, só ficavam os ossos daquele que tinha falecido, que tinha morrido, que estava naquela prateleira de pedra, tá? Aquela espécie de mesa de pedra. Então pegava-se os ossos daquela pessoa e colocava-se dentro de um ossuário, que era uma espécie de urna. Inclusive a arqueologia tem encontrado algumas e tem nos mostrado como é que é o formato. Se você pesquisar na internet, você vai ver ossuário da época de Jesus, você vai ver o formato. Então morreu a pessoa, eles pegavam os ossos daquela pessoa e colocavam ali naquele ossuário para, com muito carinho, com muito cuidado, porque era uma coisa de muito respeito, guardar ali os ossos daquele que tinha falecido. Então, primeira coisa, quem tomava as atitudes, e a Bíblia não fala nada que aquele homem era o primogênito, porque os evangelistas eles foram muito cuidadosos em registrar certos fatos importantes e relevantes para a nossa fé. Não diz nada, olha, ele era o primogênito e ele pediu a Jesus para sepultar o seu pai. Outra coisa interessante, além dele não ser o primogênito, não é registrado nos evangelhos sinópticos, não diz também que aquele homem tinha sido alvo de um falecimento repentino do seu pai. A Bíblia não fala nada disso. Então, isso aí ele estava querendo dizer para Jesus que ele queria que o pai dele morresse primeiro, que ele não sabia quando seria, em que data seria, em que hora seria, para depois então que o pai dele morresse, que podia ser daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a 10 anos. Depois desse período então é que ele iria seguir a Jesus. Então vejam que o pedido dele é interpelado por Jesus de uma forma que ele estava dando uma espécie de desculpa para que ele pudesse primeiro lidar com as coisas atinentes a ele próprio, na sua própria casa. E Jesus tem urgência. O ministério de Jesus foi muito curto, queridos. O ministério de Jesus durou apenas 3 anos, foram 3 anos de duração. O ministério do Senhor, rápido, foi rápido. Foi uma coisa muito rápida. Então Jesus tinha pressa em pregar, em falar da palavra de Deus, para que as pessoas pudessem ouvir do reino de Deus e, consequentemente, se converterem e entrarem no reino de Deus pelo novo nascimento que é trazido pela pessoa do Senhor Jesus. Aquele que não nascia da água e do Espírito não entra no reino de Deus, não vê o reino de Deus. Então Jesus tinha pressa para que as coisas se encaminhassem. Então você que lê esse texto, com uma ótica de crítica, não tenha mais esse tipo de pensamento, nem esta concepção. As pessoas que criticam isso e usam esse texto para falar de uma insensibilidade, de uma falta de amor de Jesus, eles conhecem também, mas infelizmente eles usam de má fé, não deixando que o texto, na verdade, fale aquilo que de fato quer falar, ou não interpretam o texto da maneira como o texto deve ser interpretado, mas usam de má fé a fim de que as pessoas nutram nos seus corações um sentimento de raiva, de ódio e de distanciamento das Sagradas Escrituras. Então hoje você fica sabendo estas coisas importantes. O rapaz não é dito pelos evangelhos que era o primogênito, e o primogênito era que fazia o sepultamento. Não se diz que aquele homem tinha o pai falecido naquele momento, e o porquê, se aquele homem perdeu o pai naquele momento, ele foi ter com Jesus no caminho, enquanto Jesus estava andando com os seus apóstolos e discípulos, pregando o evangelho. Por que ele não foi sepultar o pai primeiro? E tinha também esse processo que a arqueologia esclarece, que era colocar faixas naquele que morreu, e depois de um ano, sim, um ano mais ou menos, era o tempo mais ou menos que levava, aí que se sepultava literalmente o pai. Antes ficava numa pedra. E outra, o pai poderia ter muitos anos de vida ainda, e ele ia perder tempo, e o evangelho é para ser pregado rápido. Não temos tempo a perder, temos que pregar a palavra de Deus mais rapidamente possível, porque a hora é tarde.
e nós estamos no extintor da história, ok? Então fica aí essa explicação, espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o like e compartilhe o vídeo com muitas pessoas, amém? Que Deus abençoe tua vida, abençoe a tua casa. Até o próximo vídeo, querendo Deus, creio eu, que será o vídeo sobre o Apocalipse, capítulo 11. Então fique ligado, porque estaremos gravando o Apocalipse, capítulo 11, para darmos prosseguimento aos nossos estudos bíblicos sobre o Apocalipse. Que Deus abençoe tua vida. Shalom, shalom.